Podcast UA Descomplica. Bem-vindos a mais um episódio do Podcast UA Descomplica. E neste mês, que é no mês de outubro, o mês europeu da cibersegurança, falamos precisamente sobre isso, sobre cibersegurança, nomeadamente sobre a cibersegurança na Universidade de Aveiro. Para fazer as apresentações dos nossos convidados, João Afonso Correia. João Almeida é docente e investigador na área da cibersegurança, ex-diretor do Gabinete de Cibersegurança da Universidade de Aveiro. Neste momento decorre uma fase de transição quanto à coordenação deste gabinete. Temos também connosco José Vieira, professor do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro. É investigador do Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática da UA, o IETA, ex-pró-reitor da Universidade de Aveiro. Foi enquanto pró-reitor, precisamente, que criou o Gabinete de Cibersegurança da Universidade de Aveiro. Diga-se ainda que a Agência da União Europeia para a Cibersegurança, a ENISA, siglas em inglês, neste caso, estabeleceu este mês de outubro, como o mês da cibersegurança. Muito bem, e começamos precisamente por José Vieira. Enquanto pró-reitor criou então o Gabinete de Cibersegurança na Universidade de Aveiro, o que é que motivou a criação e que funções desempenha esta estrutura? Eu vinha aqui no caminho para este podcast, vinha a falar com o João Almeida sobre isso. Eu vinha a dizer que nós, na área da informática, estamos em guerra, não é? Portanto, os ataques às instituições bancárias, às instituições universitárias e outro tipo de instituições que tenham alguma relevância são permanentes, são constantes. Ainda agora estávamos a falar sobre que números é que haveria sobre esse número de ataques, só que são ataques que não são visíveis, não é? Nem sequer para os utilizadores da rede informática, felizmente da universidade, só de vez em quando eles acontecem, se transformam, digamos, num ataque com sucesso. Mas apesar da guerra ser invisível, ser uma guerra que as pessoas não veem, só quando acontecem eventos com consequências relevantes, ela existe e tem que ter, digamos, vamos pôr assim, soldados, né, para combater deste lado, não é? Nós já tínhamos no centro de informática, há muitas pessoas, digamos, que se dedicam e que têm essa preocupação, digamos, de garantir a resistência da rede, e ela está muito segmentada, muito compartimentada, e nós conseguimos realmente, quando há ataques, conter os ataques com algum sucesso, mas eles vão se tornando cada vez mais sofisticados e, portanto, nós do nosso lado também temos que o conseguir. Agora, a estratégia... Não sei se quer que eu continue a elaborar ou se prefere... Sim, foi precisamente essa necessidade, não é? Sim, agora, havia a necessidade, portanto foi identificado, isso foi uma coisa que foi... Pronto, que não havia dúvidas na reitoria da necessidade de criar um gabinete, até porque havia a percepção que a parte legal, regulamentar, ia apertar muito e com multas, tanto porque a preocupação na comunidade europeia e no país é bastante grande. O Estado também estava, digamos, a evoluir nesse sentido. Mas nós tínhamos uma dificuldade, é que a área da cibersegurança em termos de mercado de trabalho, é muito solicitada, digamos. Ou seja, agora está a mudar um pouco com a inteligência artificial, a área de informática, começam a aparecer alguns despedimentos em algumas empresas grandes, multinacionais, mas na área da segurança isso não acontece tanto, e na altura ainda era mais assim. E, portanto, era muito difícil nós, na função pública, com os constrangimentos que temos em termos de enquadramento salarial, não é? Conseguir atrair pessoas, digamos, para criar um gabinete de cibersegurança dessa forma. Então a estratégia passou por envolver o Departamento de Eletrónica para criar um mestrado em cibersegurança. A minha ideia foi... Nós, na universidade, temos uma vantagem sobre as empresas, é que nós estamos perto da fonte de mão de obra, não é? De pessoas, não é? Capacitadas. E, portanto, a ideia foi criar a nossa própria fonte, não é? Portanto, isso foi um enorme sucesso. O mestrado de cibersegurança, neste momento, o de Aveiro é um dos mais conceituados a nível nacional. Na eletrónica é o segundo mestrado a seguir à aeroespacial com notas mais altas e com mais procura.
Portanto, foi... E tem corrido bem nesse sentido porque conseguimos envolver os alunos e projetos de mestrado, portanto, para ter essa capacidade operacional de executar as medidas de cibersegurança. Na altura também era o Ricardo Martins que estava à frente, concorreu a uma série de projetos AMA, tivemos uma série de financiamento. Na altura penso que eram várias universidades, mas o pacote global dos vários projetos foi à volta de 3 milhões de euros que conseguimos, e isso deu um impulso grande ao gabinete. Depois, com a entrada do João Almeida, ele apanhou um bocadinho aqui a vinda desse dinheiro e desses recursos e fez um trabalho muito bom, digamos, em pôr esses recursos ao serviço do gabinete. E pronto, é um trabalho lento, mas que tem vindo a evoluir, temos vindo a realizar várias conquistas e a garantir, digamos, uma melhor capacidade de nos defendermos na tal guerra invisível que eu depois mais à frente posso falar mais também das consequências dessa guerra ser invisível, que é a parte da percepção que as pessoas têm, e depois também um bocadinho de... Como é que é de explicar? De não ver muito bem a necessidade de alguns incómodos que medidas de segurança causam, não é? Porque Já não lá vem a vamos, guerra, então. mas já Ok. vamos mais à frente. João Almeida, o Gabinete de Cibersegurança da Universidade de Aveiro faz parte de uma rede nacional. Que tipo de ameaças é que são mais comuns nos ataques à rede da Universidade de Aveiro e que há alguma particularidade deste tipo de ameaças diferente do que acontece noutras instituições? Todos vocês devem ter recebido, quando ouvirem e verem este podcast, um e-mail de phishing, e é nomeadamente este o tipo de ataques que é mais comum na rede da universidade e todas as instituições com um público-alvo tão disperso. Existem outras tentativas mais personalizadas para públicos-alvo, apesar de ser, não quer dizer que seja tão comum aqui, mas também existe. No entanto, nós temos dois tipos, eu gosto de dividir isto em dois tipos de utilizadores. São os utilizadores que trabalham diretamente com a universidade e são aqueles que eu chamo no Gabinete de Cibersegurança os nossos clientes, que são os alunos. E os alunos, como clientes, não têm que obedecer tanto às regras porque as máquinas são deles. E sendo as máquinas deles, a partir do momento que saem deste mundo virtual que nós controlamos, podem fazer o que quiserem. Então, podem instalar qualquer ferramenta, podem visitar qualquer aplicação web. No entanto, sendo o dispositivo o mesmo, o malware que eles encontrarem fora deste mundo virtual vão trazê-lo para dentro do nosso ecossistema virtual. Nós conseguimos realmente proteger todos os outros devido à estrutura que a rede do nosso serviço de IT tem, de todos os outros alunos. Ou seja, se um aluno trouxer um malware para a nossa instituição, em princípio, só está na máquina dele e não sai dali. Portanto, este tipo de ataques é comum, muito comum, mas não nos afeta praticamente nada por esta pragmática de dividir a rede, segmentar muito bem a rede. No entanto, as campanhas de phishing, que são um bocadinho aborrecidas para quem não gosta de fornecer as credenciais e a última ver o meu vídeo, são a problemática que é muito difícil de erradicar, porque qualquer atacante consegue criar um e-mail em qualquer conta, seja Gmail, seja outro fornecedor de e-mail, e nós não podemos simplesmente bloquear os e-mails da Gmail. É impossível, porque há e-mails da Gmail, na verdade há muitos e-mails da Gmail que são legítimos e são importantes. Então a estratégia passou sempre por sensibilização. E a sensibilização é criar campanhas sem malícia, mas que provoquem um desconforto e que nos façam pensar e refletir: não devia ter fornecido as minhas credenciais, sejam elas reais ou não, naquela campanha. E porquê que isto é problemático? Porque até o momento em que o atacante tem sucesso de uma campanha de phishing, enquanto ele não conseguir um par de credenciais válido, ele não está dentro do nosso mundo virtual. A partir desse momento, independentemente de quem seja a conta, ele já está dentro da nossa casa, na nossa casa virtual. E é muito mais fácil para ele navegar dentro dos quartos desta casa, vamos lhe chamar assim, porque eu tendo um e-mail @a.pt, seja de quem for, é muito mais fácil me fazer passar para um serviço de IT
e pedir novamente para fazer outra campanha de phishing a pessoas muito mais importantes na organização do que, se calhar, inicialmente quando eu apareci com um e-mail malicioso, @gmail. Para além disso, é muito mais fácil eu enviar malware entre contas, utilizando e-mails da instituição para a instituição, porque é mais credível para quem recebe que aquele e-mail é real. Um exemplo muito simples que eu posso dar, que é, se eu tiver as credenciais de alguém que poderia ser um docente, posso enviar malware aos meus alunos dizendo: olhem, aqui está o resultado das notas, e nada disto é real, foi um atacante. Felizmente isto nunca aconteceu, é um exemplo hipotético que eu dou nas aulas. Ou o contrário, sou um aluno em que peço ajuda a um docente e tenho este problema neste link, pode-me ajudar, e o docente, se não tiver muita literacia de informática, vai clicar no link, fornecer as credenciais porque acredita que está no ecossistema e-learning e já forneceu as credenciais a um aluno, ou seja, o jogo já virou. E isto é uma problemática. Portanto, as campanhas de phishing, apesar de serem aborrecidas, para quem clica, são muito importantes, porque é isto que os atacantes fazem. E no nosso caso, nós não guardamos as credenciais, os atacantes guardam. E em termos de números reais, quantas tentativas é que existem de ataques externos à instituição? Nós temos um sistema temos uma firewall bastante boa. Como isto é público, eu não posso dizer que é excelente, senão os atacantes começam a achar a nossa instituição muito atrativa. Não, mas temos um sistema que nos protege de e-mails de phishing bastante bom, aprende muito rápido. Quando eu digo aprende muito rápido, é quando alguns utilizadores começam a reportar que é phishing, o próprio sistema já começa a bloquear os e-mails como sendo phishing e marca-os, eles são enviados para o spam. E isto faz com que os ataques de phishing, se não forem coordenados com a equipa da IT, como nós fazemos, não disseminem tão rapidamente como nós conseguimos fazer. No entanto, os atacantes também são inteligentes e o que eles fazem normalmente é criar várias contas de e-mail e disseminar a mesma mensagem de diversas fontes. Números, posso dizer que nesta última campanha tivemos cerca de 1000 utilizadores, considerando alunos e tags e docentes e investigadores, a clicar no link e a fornecer credenciais. Não validámos se eram válidas porque nós nunca guardamos o par de credenciais. Mas num teste, não é? Num teste feito pelo Gabinete de Cibersegurança. Feito por nós. Por isso é que temos estes números. No entanto, campanhas de phishing que atacantes consigam fazer, devido às limitações que nós impusemos nas contas de e-mail, nós, a equipa de STIC, é muito difícil um atacante chegar a estes números, felizmente. Mas se nós tirássemos essas imposições, por exemplo, eu não consigo enviar mais do que X e-mails por dia. Não vou dizer o número, mas a minha conta está bloqueada a X e-mails por dia. E a minha e a todos os nossos ouvintes, ou quase todos. Isso permite que o atacante, se tiver acesso à minha conta, só consegue partilhar X e-mails maliciosos. E à partida, uma percentagem que irá acertar será menor. Ataques globais, tentativas de intrusão, scanners, é na ordem dos milhares diários de tentativas. E fora aqueles números que nós não conhecemos porque estão a acontecer no backstage e nós nem sequer sabemos. Mas felizmente, considerando todo o ecossistema, os números que nós olhamos são as tentativas de sucesso e esse número é bastante baixo, felizmente. O professor José Vieira, isto é um meio muito exigente porque as tentativas de ataque estão constantemente a ser alteradas em termos do seu método, não é? Estão sempre a ser renovadas e é muito exigente quer para quem faz este trabalho de prevenção e de combate a este tipo de tentativas, quer também para o cidadão comum que usa a internet, porque é necessário que o cidadão comum também ele próprio se prepare e esteja atento a estas situações. E o que tem a ver com aquilo que o professor há pouco estava a referir, foi a questão da sensibilização também, não é? De cada um de nós. O que é que nós, como utilizadores, devemos fazer? O que é que está ao nosso alcance para tentar prevenir este tipo de situações? O que é que devia ser feito mais, para além do que já está a ser feito? O problema da segurança, aqui no caso da cibersegurança, esta percepção, se for uma segurança física, nós percebemos facilmente, não é? Ou seja, se nós estivermos em casa e durante a noite ouvirmos alguém a tentar abrir a porta
ou pessoas a rondar a casa, a gente, se vir isso, toma medidas. No dia a seguir vai buscar uma fechadura melhor, qualquer coisa, monta um sistema de alarme, enfim, tenta defender-se porque é uma coisa que vê, não é? No caso da cibersegurança, aquilo, para a maior parte das pessoas, é sempre não tem bem a noção de exatamente o que é qual é o perigo e portanto, não tendo uma visão do perigo, não tem depois a capacidade de reagir e de tomar medidas adequadas, não é? Vocês devem ter apercebido, por exemplo, ao longo do tempo, nos sistemas web dos bancos, a quantidade de medidas que eles foram acrescentando e que vão alterando. Há bancos que hoje em dia, para entrar e fazer uma operação, tem que usar uma aplicação do banco, tem que responder a um SMS, tem que ter uma password, um PIN, tem uma série de multifatores para garantir que as pessoas, mesmo que façam as neiras, mesmo que caiam numa ratoeira, não é? de uma campanha de phishing, depois existem ali fatores de autenticação que impeçam o atacante, digamos, a pessoa, o utilizador ilegítimo, digamos, daquela conta conseguir entrar e movimentar, não é? Mas foi como o João disse há pouco, que os atacantes também não são máquinas, são pessoas, não é? E as pessoas são muito adaptativas, são muito inteligentes e, portanto, rapidamente temos aqui uma guerra às armas, não é? Que é, para cada defesa, eles adaptam-se e imaginam um ataque diferente, não é? E aqui o elo mais fraco é sempre a parte humana, não é? Porque vem ver aquela do pai, como é que era? Havia uma campanha por telemóvel que era pai precisa de dinheiro. Sim. Tinha assim, pronto. É Olá Pai. Olá Pai. Olá Mãe. Olá Mãe, pronto. E se vocês virem que o que caracteriza é os atacantes tentam jogar com a parte emocional do ser humano, com as fragilidades, não é? E naqueles aspectos em que a pessoa baixa a guarda, não é? Portanto, o Olá Pai é porque, pronto, é apelar digamos, à emoção da pessoa de que tem que defender o filho está em apuros e precisa de ajuda imediata. E a pessoa baixa a guarda e entra no modo de responder rapidamente para resolver o problema porque fica preocupado do que é que está a acontecer, não é? Claro, nem toda a gente cai, mas depois os que caem dão-se mal porque depois os dados que partilham aquilo não mete. Aqui na universidade, pois, é uma dificuldade e nós ponderamos isso muito e temos grandes discussões sobre o que é que podemos fazer, não é? Porque mesmo as coisas mais simples podem causar muita perturbação e serem depois difíceis de defender politicamente e terem que voltar atrás, não é? Portanto, eles começarem-se a queixar que não percebem, que agora não se consegue fazer nada, não é? Mas isto é sempre a segurança, é sempre, e a comodidade não estão do mesmo lado, não é? Estão em lados opostos da mesma moeda, não é? Se nós em casa também, para aumentarmos a segurança, em cada porta tivermos um sistema eletrónico, mais 2 fechaduras, depois aquilo fica um pesadelo se a pessoa se esquece do código ou esquece de umas chaves, não consegue entrar em casa, não é? Portanto, a comodidade desaparece, não é? E isso digamos, é aí que, nesta parte do relacionamento com as pessoas, é aí que está, digamos, vá lá, a habilidade e de entrar em conta com todos estes aspectos também de comodidade, até que ponto é que as pessoas aceitam serem incomodadas e até onde é que a gente pode ir para melhorar a cibersegurança e melhorar a resiliência dos sistemas sem as coisas voltarem para trás, porque as pessoas depois não querem aderir a isso. Agora, há uma regra que eu costumo dizer que é, quando se recebe um e-mail ou um SMS, se trouxer links, porque não há necessidade nenhuma de carregar num link, não é? Imagina, vocês recebem um SMS a dizer que tem uma conta num determinado banco e que esse banco agora tem um problema qualquer que vocês têm que resolver. Ok, não carreguem no link, vão à página web do banco, entrem na vossa conta pessoal, tem lá as mensagens, vejam se está lá alguma mensagem, porque nenhum banco vai mandar um SMS e não ter essa mensagem na vossa conta na área pessoal, não é? E, portanto, é uma forma de fugir e não ter que
estar a abrir o endereço e verificar se aquele endereço faz sentido, se é mesmo o endereço do banco ou não, não é? A maior parte das pessoas não consegue fazer isso, não é? Portanto, é mais fácil dizer assim, ok, se há um problema com o banco, eu vou telefonar para o banco, ou vou eu, ou seja, e quebro o ciclo digamos, não mordo o isco, digamos assim, não é? Isso seria talvez assim Eu estou preocupado consigo. Então, Você ouve barulho em casa à noite e está à espera do dia seguinte. não estou. Eu vou-lhe dar o meu número quando ouvir barulho Não, em não casa, estou. ligue-me, eu vou ter consigo e vemos quem é que está lá de lado de fora. Não, desculpem. E aqui e online as coisas acontecem até bastante mais rápido, não é? Não podemos esperar de facto pelo dia seguinte ou pelo minuto seguinte, porque às vezes muito Varia rapidamente. muito. Eu lembro de quando foi um ataque aqui a uma universidade portuguesa que encriptaram aquilo. Eu depois conheço muito bem na altura que era o pró-reitor da. É melhor não dar muitos detalhes, porque com base nos detalhes que está a dar, já estamos a chegar à universidade. Não. E sim, também não foram muitas assim que. Mas esta questão da cibersegurança, a questão do segredo, digamos, também não revelar tudo, também aumenta mais aqui o problema da percepção. Há muitos ataques que são feitos em instituições, quer privadas, quer públicas, e que depois, por questões também de segurança, não são divulgados para não haver nenhum detalhe sobre o sucesso daquilo para os atacantes, não é? Ou para futuros atacantes. E isso também aumenta a percepção de que cibersegurança, mas não tenho ouvido falar em problema nenhum. Mas nesse caso, essa universidade, vocês imaginam o que é, se acontecesse aqui na Universidade de Aveiro, foram mais de 400 computadores portáteis que foram encriptados, portáteis e desktop, dos trabalhadores da instituição. Encriptados, e tiveram sim durante bastante tempo, porque tinham dados, as pessoas não podiam apagar, eles exigiam dinheiro, era um ataque ransomware, não é? Os dados todos da instituição foram encriptados, eles depois conseguiram recuperar com backups, mas foram muitas semanas de trabalho, não é? E é um risco grande, porque há atacantes que não, é como disse o João, não querem dinheiro, querem só fazer mal para se tornarem famosos dentro da comunidade e conseguirem, digamos, ganhar ascendente para operações mais bem pagas, digamos. Não sei como é que esse mercado funciona, mas sei que existe um mercado, não é? Ou seja, se for sei que na Dark Web existem à venda serviços de cibersegurança. Se a pessoa quiser atacar, se tiver dinheiro, pode comprar. Não é muito caro. E não é caro. Alguns também são convencidos a vir para o lado do bem, não é? À força. Mas hoje em dia um dos problemas da cibersegurança é que tornou-se uma arma política de grande dimensão. Ou seja, antigamente, sei lá, tipo anos 90, 2000, início do ano 2000, era uma coisa de rapaziada em casa que percebia de informática e gostava de fazer umas brincadeiras engraçadas e mostrar que conseguia entrar em sistemas de grandes empresas sofisticados, e eles conseguiam partir aquilo e era esse o gozo principal, embora às vezes também vissem aí uma oportunidade de ganhar algum dinheiro de forma ilegítima. Mas hoje em dia não é assim. Digamos, hoje em dia nós temos países que investem centenas de milhões, pagam às melhores pessoas ou seja, é como países que compram tanques e mísseis e investem, digamos, em equipamento militar e treinam militares para combater. Hoje existe isso em cibersegurança. Ou seja, o que no lado da defesa, por isso é que há esta preocupação da Europa e de outros países, não é? Quer dizer, porque a coisa escalou, não é? Portanto, nós hoje em dia já não estamos nesse amadorismo de ter uma rapaziada que percebe umas coisas de informática, não é? Já é mais a sério, não é? E portanto obriga também a levantar as defesas mais aqui do nosso lado. Depois o João pode falar disso aqui da NIS 2, e eu penso que foi hoje aprovado isso pelo Presidente da República. Confesso que não vi. Eu ouvi qualquer coisa, tinha a ver, hoje ouvi de manhã qualquer coisa de cibersegurança. Eu penso que é aquela Mas já está quase. de quando é que a NIS 2 vai entrar em vigor. Mas o João está mais dentro disso, ele pode falar melhor do que eu Eu acho que era interessante também percebermos que nem toda a gente está a par destes termos e destas metodologias. Falámos já no phishing, mas o phishing é apenas um dos tipos de ameaça,
porque há outros, não é? João, não sei se vale a pena. O phishing tem a ver com alguma mensagem que é enviada que leva depois os utilizadores a clicar Sim, no... o phishing, pronto, o phishing Uhum. é pescaria, é pesca à linha, não é? E, portanto, e basicamente é a mesma coisa que na pesca à linha, digamos, é arranjar o isco, lança-se o isco e fica-se à espera que as pessoas mordam, não é? E, portanto, o isco, tal como nos peixes, não é? Ninguém põe uma rolha, não é? Como o isco, não é? Quer dizer, não sei se há peixe que cai na rolha, não é? Mas normalmente tem que ser qualquer coisa que os atraia, não é? Que eles caiam, que julguem aquilo que é mesmo uma coisa verdadeira. O isco é essa a metáfora, não é? É uma coisa falsa, digamos, mas que é uma ilusão, mas que é suficiente, digamos, consegue fazer com que o peixe, neste caso no phishing informático, são as pessoas, mordam o isco, não é? E mordendo, pronto. Agora há outro tipo de abordagens, mas o phishing, que é como disse, não é? Talvez seja neste momento o mais... É o mais problemático e vamos olhar para isto como um todo primeiro. A nível europeu, não sei se a nível mundial, existe uma coisa que nós chamamos de taxonomia, que é classificar os incidentes com base na sua característica. É quase como colocar um rótulo para arrumar um incidente numa caixa, para depois conseguirmos perceber onde é que estamos a ser mais atacados ou não. E a verdade é que malware, mais focado em ransomware, é daqueles que têm mais impacto financeiro, por causa como que o José Neto Vieira disse, por causa dos resgates. Das duas uma, ou alguém paga um resgate, e já agora eu nunca recomendo isso, ou então ficam sem os dados e demoram meses, ou nunca vão recuperar aqueles dados. E há outra que é uma das grandes problemáticas neste momento também, é o phishing, mas não é só o phishing, porque o phishing é um termo aplicado, como o Vieira disse, pesca à linha, mas o phishing tem a particularidade de ser conhecido por e-mail, mas também existe o vishing, o smishing, ou seja, o smishing vem de SMS, o vishing vem por voz, quando nos ligam a dizer, todos nós já devemos ter recebido este telefonema, tenho um trabalho para si, envio uma mensagem no WhatsApp. Isto é um início de um ataque de phishing. Como é que isto se resolve? É mais simples do que parece, mas não depende de tecnologia, depende de treino. Eu nunca caí numa campanha destas, que eu saiba. Se caí, ainda não tive impacto, porque ainda não aconteceu, mas e não caí porquê? Não é porque eu sou especial ou porque eu sei coisas que os outros não sabem, não, simplesmente tenho alguns cuidados. E se eu receber uma chamada de um número que eu não conheço, aliás, o João tentou-me ligar estes dias, eu demorei um bocadinho a atender, e era um número da universidade, mas não foi por isso. Mas às vezes números que eu não conheço, se calhar não atendo com tanta facilidade ou com tanta rapidez. E quando atendo, eu nunca forneço os meus dados. Porque se quem está do outro lado se quer falar comigo e quer dados pessoais meus, à partida já os tem. Por exemplo, o banco. Se me estão a pedir os dados para confirmar, eles que me digam e eu digo sim ou não. Caso contrário, não me conhecem, estão a tentar recolher a minha informação. E eu sei que esta informação parece que não tem impacto, mas estas migalhas constituem um ataque maior. Então como é que isto se resolve? É com treino, é sensibilizando as pessoas para estas pragmáticas. Não digo só fazer campanhas de phishing, digo às vezes fazer algumas ações de formação. Esta conversa que estamos aqui, os nossos ouvintes talvez durante uns dias vão se lembrar disto, espero eu, mas não é o suficiente. Isto é algo que tem que ser recorrente. Eu costumo dar um exemplo, quando eu estou na parte letiva, aos meus alunos, que eu pergunto quem é que já fez artes marciais. E normalmente pergunto, se vocês já fizeram artes marciais, sabem que ir a um workshop não é o suficiente. Tem que todos os dias praticar, ou pelo menos uma vez por semana, porque senão no momento em que tiverem que ir para o campeonato, a coisa vai correr mal. Mesmo treinando todos os dias, pode correr mal. E aqui é igual. Como o Vieira disse, isto é uma guerra virtual, o nosso treino também será virtual, mas tem que ser constante. Não digo todos os dias irmos ver um vídeo sobre campanhas de phishing, mas ter o cuidado de, com alguma frequência, participar em ações de formação, ações que sensibilizem para estas pragmáticas. E nós temos uma coisa muito boa a nível nacional, que é o CNCS dinamiza estas ações para um já público. Agora, CNCS é o Centro Nacional de Cibersegurança. Já é um termo natural para mim, mas para quem está a ouvir talvez não seja. Eles dinamizam muitas notícias e muitos blogs sobre coisas
num tom muito transversal para todas as línguas, sobre coisas que temos de ter em atenção, por exemplo, quando vamos de férias, quando regressamos de férias, quando usamos os nossos dispositivos no local de trabalho. Tudo isto é sensibilização que eles fazem. Mas não é o suficiente, porque eles fazem o máximo que conseguem. Agora depende de nós, humanos, queremos ir lá e consultar e ter este cuidado de praticar que não devemos clicar em certas coisas. Há uma coisa que os atacantes têm boa, é que eles todos devem ter estudado psicologia, porque eles sabem que têm que oferecer um bocadinho, mas não demais. E já agora vou aproveitar e levar para uma outra temática de phishing, que é, todos nós já recebemos mensagens ou e-mails de phishing que dizemos quem é que clica nisto. Isso é muito importante para o atacante. Já agora, quando tem erros ortográficos, quando tem coisas que parecem absurdas, eu vou-vos explicar porque é que isto acontece. Se o ser humano que vir aquilo, clicar naquilo e fornecer dados, o atacante sabe a partir daquele momento que aquela pessoa é uma vítima perfeita, porque acredita em tudo o que lhe vai dizer. Aquilo funciona como uma firewall do atacante para limitar as pessoas que são inteligentes e que não acreditam no ataque, então não querem envolver mais no ataque, das pessoas que não têm tanta literacia informática e não conseguem distinguir o que está a acontecer. E isto é tudo com base em técnicas de engenharia social que são estudadas pelos atacantes ao longo dos últimos anos, e muitas vezes não é preciso ser muito bom tecnicamente no ponto de vista informático ou de cibersegurança, mas sim saber escrever as coisas certas e saber usar os canais de comunicação certos para iludir as pessoas que estão do outro lado. E estando nós numa instituição de ensino, também é importante falar da comunidade dos estudantes, da comunidade académica, e de uma outra questão que também entra nesta guerra silenciosa online, que é o ciberbullying. Não é? E em que nós temos também que ter cuidado com aquilo que guardamos nos telemóveis e com aquilo que partilhamos com outras pessoas, não é? Porque podem ser usadas mais tarde contra nós. Que conselhos é que querem dar neste sentido, para evitar estas situações? Eu vou contar uma piada do Churchill, que um dia perguntaram qual era o segredo que ele tinha no 90 e tal anos e tinha uma saúde ainda invejável, e ele disse que era o exercício. Não fazia. E eu aqui estou um bocadinho assim, digamos, não... Há aí um contrassenso logo de base, que é, se nós usamos redes sociais e partilhamos dados pessoais, estamos a expor ao ciberbullying, não é? Porque quem quiser fazer bullying tem ali material, fotografias, dados do que é que se passou para digamos, montar as campanhas, não é? Mas pronto, quer dizer, podia ser tal como na nota do Churchill, dizer para as pessoas não usarem redes sociais, ou pelo menos da forma que usam, mas aqui a parte humana é sempre o elo mais fraco, não é? Quer dizer, as pessoas não vão fazer isso, não é? Porque, como é óbvio, as redes sociais têm um enorme sucesso precisamente para as pessoas que querem tirar partido da exposição, não é? Pronto, assim, em termos de defesa, a partir do momento em que a pessoa se expõe, fica muito difícil de evitar o ciberbullying, não é? Portanto, aqui não tem... É claro, depois a parte legal, digamos, ao criminal, o ciberbullying pode ser caracterizado como um crime, portanto... Sim, e portanto, se houver provas disso, pronto, depois haverá as consequências, mas as consequências é depois dele ter ocorrido, não é de evitar, não é? Neste momento é muito difícil. Se isto acontecesse, esta conversa acontecesse há 3 anos atrás, eu iria responder de outra forma, porque hoje em dia é muito fácil fazer ciberbullying, por causa dos modelos generativos de inteligência artificial. Se fosse há 3 anos atrás, eu dizia: tenham cuidado com as fotografias que tiram e não as guardem ou nem sequer as tirem. Hoje em dia é pior, porque às vezes a fotografia não existe, não foi realmente fotografada e foi criada uma imagem real de uma pessoa que é exposta e é feito ciberbullying. É muito difícil resolver isto. Acho que é uma discussão que já existe há algum tempo, com pessoas com mais impacto na sociedade que nós,
mas a minha opinião pessoal é que isto só se vai resolver se conseguirem começar a criar alguma regulamentação nas redes sociais também. Isto vai contra alguns princípios que as redes sociais, quando foram criadas... As redes sociais têm princípios? Os criadores das redes sociais. Os criadores. Dependem. Que é, eu serei responsabilizado legalmente pelo que eu digo nas redes sociais e a minha conta está, sem dúvida, ligada a mim e eu não conseguirei criar contas falsas porque existirá um projeto, estou a dizer sempre tudo no futuro, porque isto não é verdade. É algo que eu acredito que irá resolver, que é, a minha conta passa a ser a minha entidade digital. E se eu fizer algo que não devia fazer, serei penalizado por isso. No entanto, entramos no mundo de, mas realmente fui eu que fiz? Ou foi alguém que entrou na minha conta e fez por mim? E isto começa a levantar outras questões que é muito difícil responder. Mas o caminho será sempre criar regulamentação em cima das redes sociais, talvez sensibilização para os pais para que os filhos não acedam às redes sociais tão novos. E agora, citando um amigo da Polícia Judiciária, que ele dizia: na minha casa os meus filhos não têm direito à liberdade até aos 18 anos, à liberdade digital, porque quando eles pagarem as contas podem fazer o que quiserem. Até lá, quem manda na rede sou eu, quem manda nos dispositivos sou eu. Parece uma ditadura digital, mas se calhar os filhos dele nunca tiveram problemas de ciberbullying, ou pelo menos que ele saiba. Também acho que se calhar por ele ser da Judiciária não iriam ter. Muito bem. Já não temos muito tempo, não é? Passamos... Há um aspecto, uma coisa que eu gostava de... Esta questão da inteligência artificial criar imagens falsas. O que nós conseguimos fazer foi retirar qualquer valor a uma imagem, não é? Ou seja, hoje em dia as ferramentas de construir imagens falsas são tão acessíveis e tão baratas e fáceis de usar a qualquer pessoa. Não é preciso ser sequer da área das artes ou de outra coisa qualquer, ou ter qualquer tipo de perícia para criar imagens falsas. Basta pedir para criar, não é? Falar ou escrever. E eu descobri que existem... há várias marcas de máquinas fotográficas da Sony, da Konica Minolta e de outras que têm máquinas fotográficas. A única, eu penso que é da Leica, a única que tem o próprio CCD, portanto o sistema que captura a imagem, tem lá uma chave privada para a assinatura da fotografia. Ou seja, e depois nós, tanto as fotografias são tiradas lá, vêm assinadas digitalmente, e depois quem recebe a imagem pode, num site independente, isto é uma norma criada pela Adobe e com mais algumas empresas, que permite validar se a fotografia é original, no sentido em que quando a fotografia foi tirada, e até a delas conseguem saber se... E você acha que as influencers querem isso? Já lá vou. Até conseguem, há máquinas que conseguem, digamos, perceber se a fotografia não foi tirada a um póster. Digamos, eu posso pôr aqui um póster nesta e depois tirar uma fotografia e ele consegue perceber que aquilo não é uma fotografia verdadeira porque não tem 3D, não tem profundidade. Pronto. Eu tentei comprar uma máquina fotográfica dessas. Aqui em Portugal foi uma Sony, aqui passa publicidade, mas pronto, não interessa. Aqui o representante não conheciam a existência dessa norma para tirar fotografias, digamos, com essa garantia, e contactei depois a parte nacional, que me disseram que só vendiam isso só entregavam isso a jornalistas, não é? E eu acho muita piada, digamos, numa altura, acho engraçado isto, duas coisas. Primeiro, que numa altura em que as imagens perderam completamente o seu valor, portanto a gente não olhar para uma imagem e não pode dizer assim, olha, já viste o que está aqui, não está nada, não é? Porque pode ser inventado, portanto não é por ali que a gente pode confirmar alguma coisa, digamos, como verídica, não é? Antigamente não era assim, quando eu vi uma fotografia, não, eu vi uma fotografia, não é? Agora não, eu vi uma fotografia, não viu nada, não é? Que depois, esta possibilidade que a tecnologia dá de validar ou verificar a origem das fotografias seja tão pouco conhecida, ou seja, ninguém conhece. Eu nunca falei com ninguém que soubesse que sequer que existia isto, quanto mais a norma, e que depois seja quase impossível de adquirir uma máquina dessas, não é? Parece que há aqui é como tu dizes, João, aqui um efeito do tipo, ok, há esta facilidade de construir
tiras, mas toda a gente o quer fazer. Parece que ninguém está preocupado com a verdade. Porque se tivessem, assim que ouvissem falar de que existia máquinas destas, toda a gente queria comprar uma. A ideia que dá é que ninguém quer comprar uma máquina que assina as fotografias, não é? Porque isso depois impede a pessoa parece que depois o problema é que depois impede de manipular a fotografia. Pronto, estou um bocadinho aqui, é um género de paradoxo, não é? Se calhar a gente não está assim tão preocupados como isso, com a verdade, não é? E também a legislação também ainda... Sim, eu não percebo, por que... exemplo, porque é que neste momento todos os jornais não têm só fotografias destas, não é? Para publicar online. Não, é só comprar as máquinas e tirar as fotografias e pôr online e depois dizer, olha, carregue neste link se quiser verificar. Porque é difícil comprar as máquinas. Você tentou e demorou muito tempo. Só vende a jornalistas, não é? Mas quer dizer, dá a ideia que não é um mercado pujante, não é? Ou seja... Mas de uma forma geral, a legislação que existe nesta área ainda não é suficiente ou tão eficaz, também porque o estar online também dificulta todo o processo, não é? Não, eu posso, se quiser, partilhar com vocês esta norma. Existem fotografias online, existem os sistemas de verificação e a gente pode fazer download da fotografia e depois, se quiser verificar se a fotografia é original, validá-la num portal independente, não é? Eu acho que piada digamos, não haver ninguém interessado nisto, não é? Praticamente. Não se promover. Não se promover e, portanto, provavelmente as marcas também não têm isto mais divulgado porque não sentem adesão, digamos, as pessoas não aderem a dizer, fotografias assinadas, uau, isso é espetacular, eu tenho que ter uma máquina dessas. Não, pessoal, tipo, ok, who cares? Já viu, eu trabalhei que dava uma influencer a usar essa máquina. Tinha que começar a ir para o ginásio, tinha que deixar de comer doces. Não, mas eu adorava ter uma. E pronto, chegamos ao fim de mais esta edição do podcast UA Descomplica, desta vez sobre cibersegurança. Agradeço a João Almeida, professor José Vieira. Até daqui a 15 dias, podcast UA volta nessa altura. Muito obrigada. Obrigado. Podcast UA Descomplica.